Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já peço a inscrição, sua colaboração, aquele like. E o meu amigo, então vamos lá. Meu amigo disse o seguinte: imagine que notícias falsas não são recentes e não podem ser atribuídas à inteligência artificial. Toda e qualquer ferramenta pode ser usada de forma construtiva ou destrutiva, o mesmo que monta, desmonta, etc. Sim, é verdade. Agora, você deu um exemplo ali da esquina, etc e tal, mas quando você fala ou você ouve, né, vá ver se eu estou na esquina, a quantas pessoas esse conteúdo chega? Né? Agora, se qualquer pessoa criar um vídeo com uma inteligência artificial, destruindo a reputação de uma pessoa, caluniando de forma escancarada, aí eu pergunto, colocar nas redes e pagar para que esse conteúdo seja vinculado. Para quantas pessoas isso pode chegar? Para milhares, né? Se não para milhões. Certo? Esse é o problema. E aí vamos lá, porque você fez uma proposta interessante. Já que voltamos a esse assunto, então vamos fazer um exercício reverso, né? Então, assim, fazer ali um quadro mental ali de uma situação hipotética para a gente tentar olhar do outro lado para ver que resultado nós teríamos. E você propôs. Qual a sua proposta para erradicar a mentira? Nenhuma. Até porque eu não quero erradicar a mentira, né? Aqui a gente tem tanta mentira aqui, que é mentira do bem, né? Não é verdade? Eu até vou pôr uma aqui para a gente ouvir, né? Vamos ouvir aqui? Eu acho que direito autoral não vai atrapalhar, não. Então vamos ouvir uma anedota aqui. Bom dia. Veio fazer consulta? Não, senhor, vim comprar ovo. Claro que eu vim fazer consulta, ué. O que eu tô fazendo aqui? Doutor, mas eu tô numa perrenguiça. É? Ó, já percurei tratador, benzedor, fui até num curador. Nada. O que o bosta do curador mandou você fazer? Procurar o senhor. Vamos lá. Por favor, seu nome? Meu nome é de botismo ou de crisma? Nós queremos acabar com a mentira? Não, né? Então, eu não tenho nenhuma proposta para isso, não, né? Então, por que eu queria acabar com a mentira? Né? Não. Aí você perguntou, que lei, qual medida, qual entendimento poderíamos ditar onde qualquer mentira dita, seja pela mídia, pela rede social, por jornais ou por qualquer outra fonte, deixe de existir? Bem, nenhuma. Acontece que se o jornal, a mídia, que mídia, né? Mídia é muito genérico. Se o jornal mentir, ele responde. Se o jornalista mentir e a pessoa entrar com uma ação, o jornal responde em conjunto. Responde em conjunto. Deixa eu te dar aqui uma informação, tá? Só de passar uma informação aqui para você ver como que isso funciona na prática. Eu vou ler aqui para você uma matéria de 2011. Tabloide, e olha, era um tabloide, né? Era um jornal de fofoca. The News of the World se despede com obrigado e adeus. Jornal britânico fecha após escândalos com escutas telefônicas. Com um simples obrigado e adeus e uma discreta desculpa, o jornal sensacionalista britânico News of the World se despediu neste domingo de seus leitores depois de 168 anos de história. O fechamento do jornal acontece depois do escândalo das escutas telefônicas ilegais
que abalaram o Reino Unido. Os 5 milhões de exemplares do último número do tabloide mais vendido do país, quase o dobro que o costume, chegaram às bancas enquanto seu proprietário, o magnata da imprensa Rupert Murdoch, viajava para Londres para conduzir pessoalmente a crise que obrigou a fechar a publicação e que poderá afetar todo o seu grupo, a News Corp. A edição para colecionadores foi essencialmente dedicada a destacar os êxitos pelo, como se autoproclama sem modéstia, o melhor jornal do mundo. O News of the World repassa em um caderno central de 48 páginas algumas das grandes matérias exclusivas da história do jornal. Entre as reportagens estão a revelação, em 2004, de que a relação de David Becker com sua assistente Rebecca Laws, ou o caso do ator Herschel Glenn, sei lá como é que vou ler isso aqui, com a profissional do sexo de Vinnie Brown em 1995. Claro que eu mudei aqui, né? Mas, em meio a tanta autoproclamação, também houve lugar para um pedido de desculpas. Simplesmente perdemos o rumo, explica o editorial na página 3, na qual assinala que, apesar dos altos padrões que exigiam seus empregados, agora estamos dolorosamente conscientes de que, durante um período de vários anos, até 2006, algumas das pessoas que trabalharam conosco ou em nosso nome, vergonhosamente não alcançaram esses padrões. Glampearam telefones e, por isso, esse jornal, sinceramente, pede perdão. Não há justificativa para essa conduta vergonhosa. Não há justificativa para a dor causada às vítimas, nem a profunda mancha que deixou em nossa história. Acrescenta o jornal, que afirma ainda esperar que, ao fim de tudo, seja julgado por toda a sua história. Eu poderia ler aqui toda a matéria, mas ela é um pouco longa. Isso aqui é só para exemplificar para você que um jornal tem responsabilidade. E não é porque é de Londres, não. É de qualquer lugar. E eu digo para você, depois você procure saber, eu acho que ele já está bem idoso, já deve ter até passado para os herdeiros, a grande empresa dele, a News Corp. O proprietário, ele, se eu não me engano, né, se é de 2011, eu esqueci alguns detalhes, o proprietário, ele mora na Austrália, ele não tinha participação de nada, ele era o dono do jornal e tinha lá seus funcionários, certo? E ele foi lá, e ele respondeu pessoalmente pelo ato. Então é diferente. Então a minha proposta é essa. É essa proposta que eu tenho. Que as redes respondam como qualquer ente responde. Só isso. Porque o dono do jornal poderia dizer, olha, não tem como eu responder. E ele já era eu acho que ele já era até, podia ser considerado idoso na época. Ele tinha mais de 65 anos, eu acho. Tá? Depois a gente pode ver isso. Tá? Eu sugeria a você que se informasse um pouquinho sobre esse caso. Ele é interessantíssimo, né? Então é só um exemplo que eu estou te dando de que tudo tem que ser mudado. Aí depois, eu vou deixar para um outro vídeo, porque você falou umas outras coisas aqui de mudanças, que se eu falar aqui fica muito extenso. Então fica... nesse vídeo vamos ficar com esse recorte apenas. Só com esse detalhe aí, de que a imprensa profissional, ela responde por seus atos. Então, o dono da empresa, às vezes, nem sabe o que o funcionário, que o apresentador vai falar, mas a empresa responde, certo? Eu queria apenas igualar isso. Uma vez que há algoritmos que direcionam conteúdos, uma vez que há conteúdo pago para ser impulsionado. É simples assim, certo? Quando isso acontecer, as coisas vão se resolver. Porque não é possível que alguém acredite do fundo do coração que a liberdade de expressão vale tudo, inclusive manchar a reputação de pessoas sérias e de empresas sérias.